A história das grandes guerras é frequentemente contada através do aço dos tanques, do rugido dos aviões e das explosões que rasgavam os céus. No entanto, escondidas sob a lama das trincheiras e nas encostas íngremes de montanhas intransitáveis, existe uma força de combate que não usava fardas, nem recebia medalhas. Milhões de cavalos, mulas e cães. Estes animais, frequentemente esquecidos pelos livros de história, foram a verdadeira espinha dorsal da guerra, preenchendo as lacunas críticas onde a tecnologia humana simplesmente falhava e se mostrava inadequada. Eles foram o motor vivo que manteve o exército em movimento, a linha de vida que sustentou os soldados e, muitas vezes, o último consolo em um mundo de caos e destruição. Os cavalos e as mulas foram os verdadeiros motores de carne e osso dos conflitos do século XX. Mesmo na Segunda Guerra Mundial, uma era que orgulhosamente se declarava mecanizada e moderna, a dependência de animais era absoluta e inegável. Nos campos lamacentos da frente oriental, onde os caminhões atolavam irremediavelmente e os tanques se tornavam armadilhas de metal imobilizadas, os equinos eram a única solução viável. Com sua força, resistência e capacidade de atravessar terrenos impraticáveis, eles provaram ser superiores a qualquer máquina em condições adversas. Eram eles que garantiam que a gigantesca engrenagem da guerra não parasse por completo. A logística em tempos de guerra é uma questão de vida ou morte. E neste campo, a contribuição dos cavalos e mulas foi simplesmente insubstituível. Eles eram responsáveis por transportar munição essencial para a artilharia, garantindo que as baterias pudessem responder ao fogo inimigo e apoiar os avanços da infantaria. Carregavam provisões de comida e água potável para as tropas na linha da frente, que, sem esse suprimento constante, morreriam de fome ou sede em questão de poucas horas, deixando as posições vulneráveis. Sem a tração animal, as linhas de abastecimento teriam colapsado e exércitos inteiros teriam sido forçados à rendição por falta de recursos básicos. A resistência desses animais em terrenos impossíveis era lendária. Nas campanhas montanhosas da Itália durante a Segunda Guerra Mundial ou nas selvas densas e úmidas da Birmânia, as mulas eram particularmente valorizadas. Com seu incrível equilíbrio e força desproporcional ao seu tamanho, elas eram as preferidas para as missões mais perigosas. Eram capazes de carregar peças de artilharia pesadas, desmontadas em partes, por trilhas estreitas e escorregadias onde nenhum veículo motorizado jamais ousaria passar. Cada peça de canhão, cada caixa de munição que chegava ao topo de uma montanha era um testemunho da tenacidade desses animais incansáveis. Contudo, este serviço essencial veio com um custo terrível. Apenas na Primeira Guerra Mundial, estima-se que cerca de 8 milhões de cavalos tenham perecido nos campos de batalha. Eles enfrentaram os mesmos horrores que os soldados, ataques de gás venenoso que queimavam seus pulmões, bombardeios incessantes que os deixavam em pânico e feridos, e uma exaustão extrema que os levava ao limite da sua resistência. Mesmo assim, eles serviam com uma lealdade silenciosa e inabalável que frequentemente levava seus cuidadores, os soldados que dependiam deles, às lágrimas. A imagem de um cavalo caído na lama, ainda atrelado ao seu fardo, tornou-se um símbolo poderoso do sacrifício anônimo da guerra. Se os cavalos e mulas eram o motor, os cães de guerra eram, sem dúvida, os olhos, os ouvidos e, em muitos casos, o coração pulsante das tropas. Milhares de cães de diferentes raças foram recrutados e treinados para desempenhar funções especializadas que salvaram centenas de milhares de vidas diariamente. Sua inteligência, lealdade e sentidos aguçados tornaram Minas ativos, valiosos em todos os teatros de operação, desde as trincheiras da Europa até as ilhas do Pacífico.
Uma de suas funções mais cruciais era de mensageiro sob fogo, em uma época em que as comunicações por rádio eram pouco confiáveis e vulneráveis à interceptação. Os cães eram usados para levar mensagens vitais entre postos de comando, atravessando terrenos perigosos e repletos de atiradores inimigos, sendo alvos menores e muito mais rápidos que os corredores humanos. Eles tinham uma taxa de sucesso surpreendentemente alta, garantindo que ordens críticas e relatórios de inteligência chegassem ao seu destino. Um único cão mensageiro podia mudar o curso de uma batalha. Talvez a função mais comovente tenha sido a dos cães de misericórdia, ou Mercy Dogs, treinados para encontrar soldados feridos no terreno desolado, conhecido como Terra de Ninguém. Esses cães carregavam pequenas bolsas com suprimentos médicos, como ligaduras e analgésicos. Se o soldado estivesse vivo, poderia usar os suprimentos. Se estivesse ferido demais para se mover, o cão permaneceria ao seu lado, oferecendo conforto e calor com sua presença. Para os moribundos, esses cães ficavam ao lado deles, garantindo que não partissem sozinhos em meio à carnificina, um último ato de compaixão em um ambiente desumano. Além disso, os cães atuavam como sentinelas e detectores de perigo. Com sua audição e olfato muito superiores aos humanos, eles podiam alertar sobre a aproximação de patrulhas inimigas muito antes que fossem vistas, ou detectar a presença de minas terrestres e armadilhas escondidas. Inúmeros postos avançados e acampamentos foram salvos de ataques. Surpresa graças à vigilância silenciosa de um cão sentinela, cujo latido contido era o sinal de alerta mais confiável que uma tropa poderia ter. Para o soldado solitário e exausto na trincheira, esses animais eram muito mais do que simples equipamento de guerra. Em meio ao caos, ao medo constante e à brutalidade da vida na frente de batalha, eles eram um pedaço de sanidade, uma conexão com o mundo normal que parecia ter desaparecido para sempre. Eram companheiros leais que ofereciam conforto sem pedir nada em troca. O apoio moral fornecido por esses animais não pode ser subestimado. Dividir uma magra ração com um cavalo que havia trabalhado o dia todo sob fogo, ou acariciar um cão após um bombardeio devastador, era, para muitos combatentes, o único momento de conforto e humanidade disponível. Esses gestos simples reforçavam um elo poderoso, lembrando aos soldados que, mesmo no inferno da guerra, a lealdade e o afeto ainda existiam. A lealdade demonstrada por esses animais era absoluta e frequentemente heróica. Existem inúmeros relatos documentados de cães que se recusaram a abandonar os corpos de seus donos caídos em combate, guardando-os até que fossem resgatados ou perecendo ao lado deles. Há histórias de cavalos que, mesmo gravemente feridos por estilhaços, continuaram a puxar suas cargas de artilharia ou ambulâncias, demonstrando uma bravura instintiva que rivalizava com a de qualquer soldado condecorado. Eles não entendiam as razões da guerra, mas entendiam o dever e a lealdade àqueles que cuidavam deles. A vitória dos aliados nas guerras mundiais, tal como a conhecemos, teria sido logisticamente impossível sem a força bruta, a resistência e a dedicação inabalável desses heróis animais. Eles não compreendiam as complexidades da geopolítica, as ideologias em conflito ou os tratados que iniciaram e terminaram as hostilidades. Eles não lutavam por bandeiras ou por nações. Eles lutavam por pura lealdade aos homens que os guiavam, que os alimentavam e que muitas vezes morriam ao lado deles. Hoje, em diversas partes do mundo, monumentos discretos, mas profundamente tocantes, foram erguidos para honrar a memória desses milhões de animais. Eles servem como um lembrete solene de seu sacrifício,
silencioso. Em muitos desses memoriais, uma frase simples ressoa através do tempo, capturando a essência de sua contribuição. Eles não tiveram escolha, mas serviram com honra. Se inscreva em nosso canal para mais vídeos que exploram as histórias não contadas que moldaram o nosso mundo.